Fala galera do canal Top 10 Mais, eu sou o Gustavo Consentino e a gente tá muito feliz aqui no canal, mano. Semana passada nós aparecemos no Almanac X, um dos maiores canais de curiosidades do Brasil, com mais de 1,5 milhão de inscritos. Quem quiser assistir esse vídeo, o link tá aqui na descrição. Galera, as top 10 pessoas que aparecem no vídeo de hoje, elas podem responder uma questão fundamental que atormenta a internet há tempos. Você sabe qual que é essa pergunta, amor? No céu tem pão, pão, pão. 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 Galera, hoje na verdade vocês vão conhecer os top 10 casos chocantes de pessoas que voltaram a viver depois de declaradas mortas. Morri! Mas por isso que eu falo pra você, eu não gosto de ir em velório por conta disso. Imagina você tá lá no velório de boa e aí do nada levanta a pessoa no meio daquela... Como é que é? Do nada você tá lá no velório, velando aquela pessoa toda triste ali, de luto, e aí do nada ela levanta do caixão. É isso que aconteceu na maior parte dos casos da... Ela continua morta. Quê? Eu não entendi o que ele falou. Mas é melhor do que ela continuar morta. É melhor que ela continue morta, mas isso deu susto. Será que você aguenta o coração? Esse que é o problema. O Gustavo é puto cagão. Inclusive você vai ver que tem um caso aqui que a pessoa, ó, eu não vou nem dar spoiler aqui. Assiste até o final que você vai entender o que eu tô falando. O primeiro caso que eu vou contar pra vocês aconteceu no Belém do Pará. O nome dele é Kelvis Simão Santos. Acompanhe aí a história desse menino. Essa história aconteceu no Brasil em junho de 2012. A família Santos de Belém do Pará foi atingida por uma tragédia indescritível, quando Kelvis, de 2 anos de idade, foi declarado morto no Hospital Regional Abelardo Santos. O corpo de Kelvis ficou por mais de 3 horas em um saco funerário sem chances nenhuma de respirar. Na frente de uma sala cheia de testemunhas, o pequeno Kelvis levantou e sentou-se em seu caixão no meio do funeral e perguntou: "Pai, eu posso ter um pouquinho de água?", deixando as pessoas que estavam de luto aterrorizadas e ao mesmo tempo esperançosas de um milagre. Tragicamente, Kelvis deitou-se e não mostrou mais sinais de vida. Apesar do pai ter socorrido a criança, na unidade de saúde atestaram que a criança continuava morta. O enterro ocorreu naquela mesma tarde. Esse caso que a gente vai falar aqui, ele é meio duvidoso. Algumas pessoas acreditam que ele realmente aconteceu, outras pessoas acreditam que é uma lenda urbana, que é algo que inventaram por aí. E você, acredita nessa história? Não sei. No túmulo de Margaret McCall estava escrito: "Viveu uma vez, enterrada 2 vezes". O povo da Irlanda acredita que aquele caso seja real. Já outras pessoas alegam que essa é uma história duvidosa, como se fosse um conto popular irlandês, vindo do século XVIII. Trata-se de uma rica fazendeira chamada Margaret McCall, que morreu de uma febre específica. Ela foi enterrada às pressas na cerimônia local. Devido aos seus dedos ainda inchados, seu marido não conseguiu remover seu valioso anel de casamento. O funeral foi concluído e Margaret foi enterrada dignamente numa luxuosa cerimônia. Haviam ladrões de túmulos locais, eles ficavam circulando aquele cadáver ali como abutres mesmo. Cavaram um lugar para remover o anel dela, mas só seria possível remover o anel cortando seus dedos. A história conta que no momento do corte, a defunta acordou. Seus gritos histéricos assustaram os ladrões e alertaram o marido dela. Infelizmente para o Sr. McCall, a visão de sua esposa morta, correndo em direção a ele, com sangue pingando, parecendo um zumbi, deu ao seu coração um tal choque que ele caiu morto no lugar. Margaret usou sua própria sepultura para enterrar seu marido. Nós temos também o caso de Luz Milagros Veron. O nome dela nem era esse, mas aí aconteceu praticamente um milagre e a mãe a batizou com esse nome. Analia Bolter e seu marido Fabian Veron tinham escolhido dar o nome de Lúcia Abigail para sua filha. Pouco antes de o bebê nascer, o casal de Buenos Aires decidiu mudar de ideia e decidiu dar o nome de Luz Milagros Veron. Os médicos não encontrariam sinais de vida quando ela nasceu 3 meses prematura e tiveram que declarar a triste decisão que ela estava morta. Luz Milagros tinha passado 12 horas dentro de um caixão lacrado
massacrado no necrotério, mas deixou escapar um gemido e se moveu ligeiramente e a tampa do caixão acabou abrindo. Ela tinha sobrevivido contra todas as probabilidades. Realmente um verdadeiro milagre. Esse outro caso aqui é do Carlos Camerro. Ele acordou e estavam cutucando no queixo dele. Dá uma olhada, que loucura. Carlos foi declarado morto em um acidente de estrada em 2007, depois que ele foi levado por médicos legistas ao hospital local, antes que sua esposa fosse capaz de ao menos identificar o seu cadáver. Ansiosos para começar a condução da autópsia dele, os médicos começaram por cortar a carne do queixo de Carlos. Duas grandes pistas alertaram os médicos que esta não era uma autópsia regular. A primeira é que a quantidade de sangue fresco fluído do queixo de Camerro era altamente irregular. E em segundo lugar, e mais evidente, o pobre homem começou a gritar. É isso mesmo. Carlos mais tarde afirmou: eu só acordei porque a dor era insuportável, senão tava lá de buenas tirando uma pestana. Esse outro caso aqui aconteceu com a Li Xiufeng. É só na China mesmo que acontece umas coisas dessas. Parece que lá as pessoas elas são eternas e nunca morrem. Ah, morre, diabo! A história é sobre a avó chinesa de 95 anos de idade, Li Xiufeng. Li foi encontrada de bruços no chão de sua casa por um vizinho, que alertou o restante da família dela. Sem encontrar sinais de vida e um corpo extremamente frio, a família começou os procedimentos da tradição que mandava colocar ela num caixão aberto até que pudesse esperar o período certo para acontecer o enterro. Essa tradição provavelmente salvou a vida de Li, já que no dia seguinte ela saiu do caixão e começou a cozinhar, simplesmente. Começou a cozinhar lá o jantar como se nada tivesse acontecido. Esse outro caso aqui eu vou ter que ler pra vocês, é impossível... Não consegue, né? Fagílio Mukhametsianov, acho que é isso mesmo. What? Imagina a Gaga de Ilhéus tentando falar isso, olha... Vixe, que mora aqui. O funeral da mulher russa de 49 anos de idade foi bem ruim. Ela foi declarada morta após uma doença pelos médicos e preparada para seu enterro. Seus parentes passavam pelo caixão e, como estavam tristes e desesperados, suas orações e choros altos acabaram acordando a defunta. Infelizmente, o susto de ser convidada de honra do seu próprio funeral causou um catastrófico ataque cardíaco na moça. Após ser levada de volta ao hospital, ela foi declarada morta novamente, e dessa vez oficialmente. Esse outro caso aqui aconteceu com um garçom, o nome dele é Randi Al-Nubi, conheça a história dele. O garçom egípcio Randi, de 28 anos de idade, tinha sofrido um ataque cardíaco enquanto trabalhava e foi declarado morto pelos médicos. Uma médica que teria que assinar o atestado de óbito descobriu que seu corpo estava ainda quente e concluiu em seguida que Al-Nubi estava vivo. A médica teve que abrir 2 sais de cheiro, um para acordar Al-Nubi e outro para sua mãe, que havia desmaiado após ouvir as notícias. As pessoas que estavam de luto foram alertadas e o funeral foi transformado em uma festa de improviso de boas-vindas para o desnorteado Al-Nubi, que não estava entendendo nada. Do nada estava morto e do nada ganhou uma festa. Esse outro caso aqui é de Walter Williams. Ele é um senhorzinho de 78 anos e dá uma olhada como ele despertou da sua própria morte. O caso é de Walter, um senhor de 78 anos de idade de Mississippi. Em 2014, esse senhor foi confirmado estar clinicamente morto por uma enfermeira que era encarregada de cuidar dele. Um médico legista foi enviado para a casa de Williams para recolher o corpo, e após verificar que não havia sinais de vida, os médicos prepararam para transferir o cadáver ainda quente para um saco de corpo. No entanto, o pensionista corajoso começou a chutar e lutar contra o saco. Ao colocar um estetoscópio em seu coração, a enfermeira descobriu uma batida que não tinha existido ali antes. E tcharam, ele voltou à vida. Essa penúltima história aqui é da Mandla. Era uma prostituta e o cliente dela, quando tudo aconteceu, ficou um pouco preocupado. Um quarto de hotel em Zimbábue foi a cena de um incidente completamente infeliz para a profissional do sexo Mandlo e seu convidado. Nesta noite, Mandlo caiu no chão e parecia estar morta para todos que vissem ela. O cliente da profissional começou a olhar fixamente para aquele cadáver e ó... se mandou dali rapidinho com medo, pouco antes que os policiais chegassem. A polícia começava a selar Mandlo em um caixão de aço. Foi quando a prostituta acordou e gritou: ei, vocês estão querendo me matar? Galera, pra vocês que estão olhando desde o começo do vídeo, essa camiseta do Thor aqui, esse boné do Superman, quem tá nos patrocinando e sempre nos patrocina aqui nesse canal é a Piticas Jardim Sul e a Piticas Morumbital. Se você se interessou pelos produtos, é só entrar no link aqui embaixo da descrição, que tem todas as redes sociais dele, e corre pra lá e compra todos os produtos que vocês quiserem. E o primeiro colocado da nossa lista, o nome dela é Lyudmila, e ela voltou à vida chegando, cantando. Cheguei chegando, bagunçando as Em novembro de 2011, Nastya Steblitskaya, que nome confuso,
compareceu ao hospital para visitar a mãe dela, Lyudmila, que tinha passado mal dias antes. Ela foi informada que sua mãe tinha morrido na manhã daquele dia e que o corpo tinha sido transferido para o necrotério, que inclusive estava fechado naquele final de semana. Foi quando Nastya viu sua mãe infelizmente passeando pelos corredores do hospital. Ela, em desespero, deixou o prédio correndo e gritando em surtos. Ela não estava acreditando no que ela estava vendo. E para completar, no ano seguinte, Lyudmila foi novamente declarada morta por várias horas antes de ser revivida. Essa tiazinha tá de brinks, né? Galera, finalmente chegamos ao final desse vídeo. Para vocês que chegaram até aqui com a gente, meu muito obrigado. Continue acompanhando o canal. Não se esqueça de se inscrever, de comentar e de curtir. O que é hashtag? Hashtag que a gente vai inventar. Hashtag eu sou top 10. Vamos tentar, né? Vamos ver se a galera vai gostar. Gosta assim, pessoal? Vai. Galera, depois de muito custo aqui saiu a hashtag Eu Sou Top 10. Hashtag Eu Sou Top 10. Nossa, amor, já sei. Hashtag eu vim dos mortos. Mas você tá louca? Não, mano, Cada não vou... vídeo uma hashtag. Não quero essa coisa se inscrever lá no meu Instagram, não. Não, amor, não quero. Não quero. Amor, só pra saber que eu Não, muito obrigado. Fala galera, tudo bem? Eu sou a Giovana, namorada do Gustavo. Combinei com o editor de colocar esse vídeo aqui. O Gustavo é puto cagão, então vamos correr no Instagram dele, colocar várias hashtags Eu Vim dos Mortos, pra deixar ele com muito medo. E é isso. Beijos.